dia que nós nos reunimos mais uma vez na casa do nosso Deus. Hoje nós temos motivo para festejar, motivo para nos alegrarmos. Hoje nós comemoramos simbolicamente o Dia das Mães, mesmo sabendo que o Dia das Mães não é comemorado apenas no segundo domingo de maio. Só que nós temos o privilégio de estarmos reunidos enquanto igreja, a fim de louvar e agradecer ao nome do nosso Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas casas e pela vida das nossas mães. Então eu peço para que os irmãos se coloquem de pé. Nós iremos iniciar o nosso culto, elevando ao nosso Deus uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, Senhor. Nós apresentamos a Ti este culto e que o Senhor se faça presente neste lugar, Senhor. Nós te pedimos para que a Tua direção esteja conosco, que sejamos edificados pela Tua palavra também nessa noite e que em todo momento, Senhor, nós venhamos a glorificar e engrandecer o Teu santo nome pelos Teus poderosos feitos. Ser conosco, Senhor, nós te pedimos, abre as nossas mentes, os nossos corações e que sairemos daqui transformados pela Tua verdade, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãos podem se assentar. Hoje é um dia muito especial, em que celebramos o Dia das Mães. Louvamos a Deus pela vida de cada mãe aqui presente, mulheres que são expressão de cuidado, força e amor. Deus concedeu às mulheres um ministério sublime, que é lembrado nesta época do ano, mais especificamente no segundo domingo do mês de maio. O Senhor deu a elas a capacidade para exercerem um papel todo especial e cheio de singularidade. O que seria de nós sem as nossas mães? Sem a sua sabedoria, sem as suas orientações? Deus, o arquiteto da família, planejou por meio da mulher a maternidade, demonstrando todo o seu amor da forma mais profunda e abrangente, e deixando também um legado para que pudéssemos entender o seu grande amor pelas criaturas. Mãe, uma dádiva dos céus para nós. Ser mãe é um presente maravilhoso de Deus, e o amor materno é um reflexo do amor do Senhor, um amor incondicional, transformador, forte, prudente, nutrido de pureza, bondade e submissão. E conforme nos diz as Escrituras, lá em 1 Crônicas 16, no versículo 28, tributai ao Senhor, a famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, que é uma convocação à adoração. Então nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor com o nosso cenário e estaremos cantando o hino 36. Glorificação de Deus. Ao nosso eterno Pai, ó lábios meus, cantai, dai glória a Deus. Por nós seu Filho deu, que já por nós morreu, ao qual me humilho eu, dai glórias a Deus. Filho
as nossas apresentações de homenagem às mães da nossa igreja. E eu gostaria de convidar a união de homens, nesse momento, para estarem cantando um cântico. Os homens têm a oportunidade.
nós venhamos sempre a dar testemunha também das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Você que pode se colocar de pé, nós estaremos ainda louvando ao Senhor com o hino 379. Conta as muitas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Salmo 128. Salmo 128. Nós faremos a leitura da seguinte maneira. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos em conjunto, os versículos pares. Amém? Todos encontraram? Temor de Deus e felicidade no lar. Assim diz a palavra do nosso Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos
Tua casa, tua esposa no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira. A roda de tua mesa. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nesse momento eu convido os juniores, eles estarão também prestando homenagem às mamães nessa noite. Reflexo do amor de Deus. Mãe, reflexo do amor de Deus. Hoje é um dia de celebração, uma data para honrar aquelas que Deus nos amou. Deus nos escolheu para dar quando primeiro sua voz que me acalmou. Quando caí, foi sua mão que me levantou. Lembra, mãe, daquelas orações de madrugada, joelho no chão, sobre nós, fora do meio do lugar. Você orou, me guiou e me amou. Feliz Dia das Mães, nós te amamos. Nesse momento também, eu gostaria de convidar as crianças para elas também prestarem as suas homenagens.
Nesse momento, convido à frente o Ministério de Louvor para que juntos nós venhamos a louvar e agradecer ao nome do nosso Deus. Irmãos, eu peço aqueles que puderem para se colocarem de pé. Nós estaremos agora no momento de louvor, adoração, dando continuidade. Nós estaremos cantando o cântico, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós reconhecemos que tudo é para Deus, por Deus. E nós testificamos sobre isso, porque é a nossa fé. Tudo aquilo que nós fazemos deve render honras, glórias e graças ao nosso Deus soberano.
todas as vezes que nós pudermos, com todo o fôlego que nós temos, o quão grande é o nosso Deus. Senhor, Ele não hesitou em dar a sua vida por amor a cada um de nós. Nós somos
somos gratos a Ti e nós reconhecemos que tudo que o Senhor fez foi para mim. Criado por tuas mãos.
Filho por amor a nós. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor nos livrou da escravidão do pecado e o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos uma vida livre, Senhor, do poder do pecado. Nós agradecemos, Senhor. Obrigada, Jesus, por não pensar duas vezes em morrer na cruz por nós. E, Senhor, nesse momento nós elevamos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Que os nossos cânticos subam a Ti como um incenso suave, Senhor, e que seja agradável a Ti. É o que nós oramos, é o que nós Te pedimos. E prepare os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua palavra e trazer mais programações essa noite, mas que sejamos transformados, Senhor, pela Tua verdade. É o que nós Te pedimos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, meus irmãos, eu gostaria que os amados prestassem bastante atenção. Nós, os jovens, nós preparamos uma peça teatral, também como uma forma de homenagem. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção naquilo que nós vamos trazer aqui. E que tudo que for encenado aqui, os irmãos venham a se perguntar, os irmãos venham a se questionar. Afinal de contas, onde está edificado o meu lar? Onde está edificada a minha casa? E que a mensagem que nós trouxemos aqui venha encontrar lugar no coração de cada um dos irmãos. Domingo, mesa posta, família reunida, um dos momentos mais esperados da semana. Mas se nós olharmos para dentro de casa, será que nós veríamos algo parecido com isso daqui? Almoço pronto, podem chegar. Chegou, meu amor. Ai, que graça. Hoje eu fiz estrogonofe para vocês. Delícia. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, porque o Senhor é o nosso único e suficiente Deus. Bendizemos o teu nome pela nossa família, por este alimento que o Senhor coloca em nossa mesa todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Papai, por que nós precisamos jantar na mesa? Meu filho, na mesa é que nós temos comunhão nos conjuntos da família. Isso mesmo, minha filha. Comente com eles. Vamos comer em silêncio, todos comendo. Tem momento para todas as coisas, inclusive comer e conversar. Gravando. Ou será que nós veríamos algo parecido com isso daqui? Silêncio! Não é possível! Não tem comida nessa casa, não? Estou com fome! Passei o dia todo trabalhando e não tem comida nessa casa? Achando que é fácil ficar fazendo comida, cuidando de criança, lavando roupa, todo dia a mesma coisa. E você quer que eu ainda vá cozinhar? Além de dar o sustento nessa casa, agora eu tenho que cozinhar também? Por isso que eu gosto de comer na casa de mamãe. A comida de sua mãe é melhor do que a minha, vai comer lá então, seu ingrato. Bom, isso aqui
que foi um pequeno recorte. Mas família, e durante a semana? Esposa, como você tem recebido seu esposo? Esposo, como você recebe a sua esposa? Pais, como vocês recebem seus filhos no fim do dia? E nos temíveis dias de recebimento de notas, nós veríamos algo como isso daqui? Gravando. Oh, meu Deus, que bom que você chegou. Como foi seu dia? Foi muito bom. Vamos tomar um suco? Foi, meu filho. Diretor da prova. Oh, meu filho, olha o tanto de sede, mas nós vamos resolver. Nós não vamos pagar. Minha filha, só notas boas. Olha, Oh, que beleza. Mas nós temos uma demanda. Senta, e vamos tomar um suco. Pode ficar minha cá. filha, ó, nós eu conto com você para ajudar seu irmão a tirar notas boas, assim como você tirou. Posso contar com sua ajuda? Pode. Aê! Gravando. Ou será que nós veríamos algo mais parecido com isso daqui? Ô, Neto! 2 minutos atrasado. O que você estava fazendo na rua? Estava com outra? Agora eu tenho que ficar dando satisfação. Isso aí é suas amigas colocando coisa na sua cabeça. Tem que dar satisfação logo de em casa agora. O que é agora? Nada é ruim. De novo nota vermelha, né? É burro. Com certeza do seu pai. Isso aqui, com certeza, é quase a família da mãe. Puxou a mamãe aqui comigo. Puxa, a mamãe o quê? É a canha do papai. A alegria da casa. Vamos sentar. Talvez uma das perguntas que você escute pela manhã é: meu Deus, cadê minha jaqueta? Cadê minha bolsa? Cadê minha mochila? Se nós víssemos essa cena na sua casa, nós veríamos algo mais parecido com isso daqui? Gravando. Meu amor, bom dia. Você viu minha jaqueta? Ah, eu vi sim. Usar ela hoje no trabalho? Como eu mesmo seria de mim. Vai, eu acho que é vai ficando na frente. Como eu seria de mim sem você nessa casa, viu? Pra achar as coisas e eu sair organizado. Ah, eu não quero mais. Pô, meu filho, que é isso? Tem que ir pra escola. Aprender, é necessário aprender, conhecer novas coisas, tá bom? Assim vai. Mamãe, você viu minha bolsa da escola? Não estou achando. Ah, eu vi sim. Tá com sua bolsa, calça sandália. Obrigada. Ainda bem que essa mulher mantém essa casa organizada. O que seria da gente? Que coisa linda, né, gente? Mas será que nós veríamos algo mais parecido com isso aqui na sua casa? Oh, meu Deus do céu, essa casa é uma bagunça. Mulher! Ô, mulher! Cadê minha jaqueta? Eu não sei onde é que você põe. Passa o dia todo aqui. Deve ser mexendo no celular. Tu não sabe onde é que tá minhas coisas. Se guardasse, se cada um cuidasse das suas coisas, todo mundo saberia onde está. Vou ficar
irmãos, é apenas um pequeno recorte de diferentes lares e diferentes situações, cenas comuns, que podem revelar muita coisa, inclusive o que tem sustentado uma casa, o que tem sustentado um lar. E agora nós temos algumas perguntas para vocês. Esposo, você tem edificado seu lar? Você tem cuidado da sua esposa e da sua família? Mulheres, esposas, vocês têm cuidado do seu marido, do seu lar, têm cuidado dos seus filhos? E filhos, você tem obedecido e honrado aos seus pais? Filhos, vocês têm obedecido aos seus pais? E você, meus amados, onde tem alicerçado a sua casa? Na rocha? Ou na areia? Não existe família perfeita, mas existe família firmada, edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E nesse processo de edificar um lar, nós lembramos hoje de vocês, mamães. Vocês são abrigo, são cuidado e são ensino. E mesmo nos dias difíceis, no auge do cansaço, mesmo quando ninguém parece ver as fraquezas, o Senhor nosso Deus te vê. E Ele continua confiando a vocês a missão solene de edificar uma casa sobre a rocha. As mais bonitas palavras são difíceis de expressar a nossa gratidão. Gratidão dos nossos corações pela vida de cada uma de vocês. Obrigada por tanto. Nesse momento, nós vamos levar a Deus uma palavra de oração pela vida do nosso pastor, que vai estar trazendo a pregação dessa noite, e que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Irmã Hilda, a senhora pode levar uma palavra de oração a Deus pela vida do nosso pastor? Senhor Deus, Pai, nós vamos dar a felicidade, Se o pastor está com a oportunidade. Graças a Deus, amém? Essa noite nós queremos parabenizar as mães por mais do seu dia, mais um dia, Dia das Mães, comemorado. E o Dia das Mães são todos os dias, né? É a verdade, o Dia das Mães são todos os dias. Nós comemoramos hoje, no segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. Nós parabenizamos todas as mães por esse dia. Vamos mais uma vez falar. Gosto de ler a mesa do texto. Evangelho do Mercado Salmos, Salmo 30. Apenas um versículo, nós não vamos nos deter neste salmo, mas vamos ver as histórias de algumas mulheres na palavra de Deus, mas nós não vamos nos deter nesse salmo, ok? É apenas para mostrar que é bem nítido para todos nós e para a Igreja de Deus e para as mães que estão.
Salmo de número 30, versículo 5, nos diz: porque não passam de qualquer a sua ira, porque não passa de qualquer a sua ira, seu furor dura a vida inteira, seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, quando vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor da graça e da misericórdia sobre as nossas vidas, para poder, Deus, vir a expor, Pai, a tua palavra de maneira simples. De uma maneira como todos nós cristãos possamos vir a compreender a mesma, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, seria muito bom, né, que as mães jamais passassem por amargura, por tristeza, por dor, por luta. Como era bom, né, nós termos vivido as mães, porque nesse dia, geralmente os filhos, eles fazem aquilo que é de melhor e fazem melhor para as mães. E nesse dia do Dia das Mães, os filhos não querem errar. Dão presentes, dão beijos, dão abraços, dão cheios, querem estar perto da mãe. Isso é algo interessante. Né? Bom seria, né, se nós tivéssemos isso todos os dias com as nossas mães. Como seria bom que os filhos todos os dias tivessem aquela família que nós almejamos, a família perfeita. O fato é, meus irmãos, que nós não temos a família perfeita. A família perfeita é a família daqueles que partiram, que estão com Cristo. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que têm a alegria de estarem com Cristo eternamente. Esta é a família perfeita. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por lutas, por amarguras, por tristezas. Mas não é apenas isso, porque o Salmo nos diz: ao anoitecer pode vir o choro. E eu gostaria de contar a história de 3 mulheres, bem rapidamente. É lógico que nós não vamos nos deter a cada um desses textos, né, que nós estaremos trazendo aqui essa noite. O primeiro texto é o texto de Ruth. Todos nós conhecemos a história de Ruth. Ruth, capítulo 1, versículo 20, lá nos diz: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Lá no livro de Ruth, nós encontramos a história de Noemi. Ela saiu com seus filhos, né, com seus filhos Malom e Leão, mas também com seu marido. Eles saíram da casa do pão em Jerusalém, né, como diz o texto, de Belém de Judá. Eles saíram dali, e quando eles saem dali, eles vão até a terra de Moabe. E lá na terra de Moabe, os filhos desse casal, eles contraem, né, eles se casam. Um se casa com Orfa e a outra se casa com Ruth. E Malom e Leão morre, Elimelec também morre, e Noemi fica agora amargurada com o seu coração, pois ela perdeu seu marido, seus 2 filhos, estando apenas com as suas 2 noras. Uma das noras resolve voltar para o seu povo e ficar na cidade de Moabe. Todavia Ruth se aprende, né, a Noemi e volta com Noemi até a casa do pão, que é Jerusalém, que é Judá. E quando ela chega ali, o que ela diz a respeito dela é o que foi lido no texto. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela passou por um momento de amargura, um momento de perda, de marido, de filhos, e Ruth tem isso na sua história da sua vida. Noemi tem isso na história da sua vida. Lá no livro de Samuel, nós encontramos também Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, nos diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana
orou ao Senhor e chorou, porque Ana era casada e ela queria ter um seu filho. Todavia ela não tinha filhos. E aí ela chora com amargura de coração, pedindo ao Senhor um filho. O fato é que ela está amargurada de coração. E mesmo amargurada, ela ora ao Senhor. E Eli, que era o sacerdote, ele olha aquela situação e tem ela como uma pessoa embriagada. E ela diz: Senhor, Eli, não me tomes por serva de Belial, eu não estou embriagada. Agora, com amargura de coração, eu oro ao Senhor. Nós encontramos essas duas mulheres, Noemi e Ana, amarguradas amarguradas, isso diante de uma situação da sua vida. Quando nós chegamos no livro dos Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 4, o versículo 27, lá nos diz: Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhes disse: deixai-a, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor mo encobriu, e não mo manifestou. Bem, a sunamita estava também amargurada, com seu coração amargurado. Por quê? Porque o profeta Eliseu, que tinha passado ali, na casa daquela mulher, e sempre passava pela casa daquela mulher, ela percebendo que Eliseu, ele era um homem de Deus, ela resolveu conversar com o seu marido, fez um quarto, colocou uma cama, colocou uma cadeira, para que ela pudesse vir a estar recebendo o homem de Deus. E Eliseu prontamente vai até a sunamita e pergunta: você precisa de algo? Pois ela tinha recebido ele muito bem. Você precisa de algo que eu possa vir a pedir ao rei ou ao capitão para que ele possa vir a lhe dar? A sunamita tão somente responde: estou na minha terra, eu estou em paz. E quando ela sai da presença do homem de Deus, Geazi olha para o profeta e diz: ela é casada com um homem, mas não tem filhos, e este homem já é de idade. Então, o profeta manda chamar a sunamita, e quando ela chega diante dele, ele diz: daqui a 1 ano, você vai ter o seu filho nos seus braços. E ela diz: não mintas, não faça isso, não digas isso, né? Mas o fato é que ela teve um filho. E depois de ter esse filho, essa criança já era desmamada, estava ali trabalhando com o seu pai. E ao trabalhar com o seu pai, essa criança sente uma dor de cabeça. O pai pega essa criança e entrega ele ao seu servo para que fosse levada até a sua mãe. E quando ele chega ali, a sua mãe coloca ele no colo e vê essa criança falecer nos seus braços. Ela prontamente pega essa criança, leva para o quarto que ela fez, o quarto do profeta, e coloca essa criança lá na cama do profeta, e vai até o seu marido e diz: eu quero estar na presença do homem de Deus. E é interessante porque o marido olha para ela e diz: não é festa de lua nova, não é sábado, por que você quer ir? Vai tudo bem com o menino? Sim, vai tudo bem. Agora eu quero estar diante do homem de Deus. Prontamente o servo coloca ao barda o jumento, ela monta nesse jumento e ela diz: não te detenhas, vai direto ao homem de Deus. E ela sai juntamente com aquele servo até onde o homem de Deus estava. E quando Geazi percebe que a mulher está vindo, Geazi fala também a Eliseu: olha, a sunamita está vindo. E aí Eliseu olha para ele e diz: corre e vai até ela. E quando Geazi chega diante dela: vai tudo bem contigo, com o marido e com o menino? O que ela responde? Vai tudo bem. Mas quando ela chega diante do homem de Deus, ela lança-se aos pés desse homem, e ali ela chora amargurada de coração. As amarguras dessa vida podem vir a nos assaltar. A todos nós que aqui estamos,
a toda mãe. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O profeta olha aquela cena, Geazi quer arrancar ela dos seus pés. E ele diz, deixai-a, porque com amargura de coração ela está. 3 textos, 3 mulheres, todas 3 amarguradas de coração. Todas 3 estão amarguradas de coração. Uma porque perdeu o marido e os filhos. Outra porque estava querendo um filho. E a outra por ter perdido o seu único filho. Todas 3 amarguradas. E todas 3, elas estão passando por um momento de amargura. O salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meus irmãos, eu quero mostrar o fim de cada uma dessas histórias. Quando nós olhamos, por exemplo, né, quando nós olhamos a história de Noemi, dentro do livro de Ruth, o final lá no capítulo 4, no versículos 14 e 17, de 14 a 17, lá nos diz. Lembremos, logo no início, lá no capítulo 1, versículo 20, ela diz, me chamai-me Mara, porque com grande amargura me tem dado o Senhor. Já no versículo 14, são as pessoas que estão olhando a Noemi e estão dizendo a respeito dela. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no seu regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhes deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, o pai de Davi. Meus irmãos, como Deus mudou a história de Noemi. Perdeu tudo. Perdeu o marido, filhos. E antigamente, na época de Noemi, não tinha o que se tem hoje, pensão. Cabiam aos filhos cuidar dos seus pais. Ela já não tinha filhos, já não tinha marido, já não tinha como tê-los. E Deus providenciou justamente Ruth para amar a Noemi, ir com ela e ali casar-se com Boaz e ter um filho. E esse filho veio a resgatar a história de Noemi, abençoando a sua vida, estando com ela. O texto bíblico nos diz que ela pegou o menino e o pôs no regaço, nos seus braços, e entrou a cuidar dele. Deus restaura as vidas. Deus restaura a história de cada uma pessoa. Basta nós estarmos atentos àquilo que Deus tem feito à sua vida, mãe. Deus restaura a sua história. Ele restaurou a história de Noemi, trazendo a ela um neto para que ele pudesse vir a cuidar dela. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós olhamos também a história de Ana, o final da história de Ana é um final lindo e maravilhoso, porque Ana, antes ela era a Penina, que também era esposa de Elimeleque, não é? De Eucana, muito obrigado, não é? Que era esposa ali, Ana, que era esposa de Eucana, não é? Eucana também tinha uma outra esposa, Penina. Penina ficava o quê? Sempre aperreando Ana, dizendo, você não tem filhos.
Você não tem filhos, ele me ama, eu tenho filhos. E isso aborreceu tanto Ana, a ponto dela orar com amargura de coração. E quando nós olhamos o final da história de Ana, que Ana orou e Deus lhe concedeu um filho, nos diz aí o capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, o versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Deus abençoou aquela mulher, abriu a madre, ela teve não apenas Samuel, como teve também mais 3 filhos, mais 2 filhas. Deus abençoando a história de Ana, mudando a história de vida daquela mulher. O nosso Deus, ele muda a história de vida das mulheres. E aqui nós temos 3 mulheres que antes amargurada e agora no final da vida, Deus está abençoando a vida delas. Deus está fazendo com que, Deus está trazendo alegria a essas mulheres. E Ana, o fim dela é um fim maravilhoso. Pois afinal de contas, o filho que ela tanto pediu a Deus, ela obteve e Deus lhe deu mais filhos para que ela pudesse vir a estar cuidando. E o que eu gosto desse texto é que Ana, o texto bíblico nos diz, Deus, pois, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e a ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu creio que não tem coisa melhor para uma mãe do que ver o seu filho crescendo nos caminhos do Senhor. Não existe coisa melhor para uma mãe de ver o seu filho caminhando no caminho correto, andando próximo de Deus, tendo o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E aí o texto bíblico nos mostra que Samuel crescia diante do Senhor. E como é bom nós vermos os nossos filhos crescendo diante do Senhor. Cantando louvores na igreja, participando das peças, participando de um jogral, participando, cantando na igreja. Como é bom nós vermos os nossos filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, ela não vai se esquecer do teu caminho. Mãe, hoje é um dia para vocês estarem celebrando ao Senhor pela bênção de ser mãe, pela bênção de você poder encaminhar o teu filho no caminho do Senhor. Quando eu olho também ali a Sunamita, no capítulo 4, lá do livro de Reis, os versículos 36 e 37, então chamou Geazi e disse, chama a Sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ao profeta, este lhes disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Depois que ela disse que o filho estava morto, que o filho estava lá no quarto do profeta, o profeta foi até aquele quarto, ali ele ora pela criança, a criança ressuscita e ele está restituindo novamente à mãe aquele filho que ia lhe trazer alegria. Deus, ele sempre restitui a alegria da nossa casa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Meus irmãos, esses 3 textos, eu gostaria de trazer 3 aplicações simples. A primeira aplicação que eu consigo enxergar dentro desse texto é que Deus muda toda a situação. Deus muda toda a situação. Está ali? Deus muda toda a situação. Deus mudou a história de vida de Noemi. Perdeu marido, filhos, mas ganhou uma nora. E com a nora, lhe trouxe um
um neto. E esse neto foi algo para mudar a sua trajetória de vida. Antes, ela disse, me chamai-me Mara, eu tenho amargura. E a criança lhe traz o quê? Alegria. Novamente, Deus pode restituir a alegria da tua casa. Deus pode mudar toda e qualquer situação da tua casa. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Ele mudou a história de vida de Noemi. Ele mudou a história de vida de Ana. Ana pediu um filho. E Deus não apenas lhe deu um, lhe deu mais 5 filhos. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele muda a história da nossa vida. Mãe, Ele mudou a história da sua vida. Pense quem era você antes de ter um filho. E agora pense em você com o seu filho. O pai é diferente, né? Eu me lembro de meu pai. O pai é diferente, viu? Eu com 33 anos, para sair de casa, eu sentei eu, meu pai e a minha mãe. Eu disse, olha, eu fui convidado para pastorear uma igreja, a igreja lá no norte de Minas, e eu estou querendo ir, mas eu só saio com a bênção dos dois. Meu pai olhou para mim e disse, demorou. Você demorou, hein? 33 anos dentro de casa, demorou. Já está na hora de você ir embora. Pai é assim. Mãe disse, pode ir, vá em paz. Deus te abençoe. Um mês depois que eu estava aqui, no norte de Minas, ela chegou. Porque mãe é mãe. Me fez 3 perguntas que eu me lembro delas. Você está feliz? Estou. É isso que você quer? Sim, é isso que eu quero. Então eu posso ir? Pode. Porque mãe cuida. Diferente do pai, né? Já passou da hora. A mãe vem atrás e faz essas 3 perguntas. É isso que você quer? Está feliz? Eu posso ir? Pode. Porque mãe cuida. Deus muda a história das pessoas. Deus muda a situação. Às vezes uma situação que é de tristeza, Deus muda e traz alegria. Deus mudou a situação da sunamita. Deus mudou a situação de tantas mulheres que estão na palavra de Deus que nós poderíamos trazer essa noite. Da juíza Débora, que ela manda os homens irem à batalha, e os homens olham e dizem, nós só vamos se você for conosco. E ela diz, se eu for, a glória vai ser minha, não de vocês. Vem conosco. Então a glória ali é da juíza. Deus muda a situação das pessoas. Deus muda a tua situação, mãe. Eu não sei qual é o quadro da sua família, mas Ele pode mudar a situação. Se é o quadro A ou se é o quadro B. Se é a família que está na terra ou se está alicerçada na rocha. Mas Ele muda a situação da sua família, desde que você abra o seu coração para que Cristo possa vir fazer morada nele. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, não basta ser mãe. Minhas irmãs, não basta ser mãe. Não é colocar a criança no mundo, como nós temos visto inúmeras pessoas. Que eu conheci alguém que tinha 12 filhos, e de 12 filhos, cada um de um pai diferente. Não basta ser mãe. Ser mãe é fazer seus filhos crescerem diante de Deus. Ser mãe, não basta ser mãe. Ser mãe é fazer seu filho ou seus filhos crescer diante de Deus. É vocês ensinarem ele.
É a mãe ensinar ao filho, corrigir ao filho, amar ao filho. A mãe verdadeira é aquela que corrige o filho, que ensina o filho, que direciona o filho. Não basta ser mãe. Veja o que o texto bíblico nos diz, que Samuel crescia na presença do Senhor. E foi Ana que primeiro levou Samuel e disse: esse menino eu pedi ao Senhor. E aqui está. E levou para que Eli o cuidasse, o sacerdote. Hoje você não precisa trazer o seu filho para que eu crie, para que eu cuide dentro do templo. Nós não temos mais isso, mas você pode ensinar o seu filho. Você deve corrigir ao seu filho. Você deve amar ao seu filho, abraçar ao seu filho. Porque se você não abraçar, as pessoas que lá fora estão vão começar a abraçar o teu filho. O mundo vai abraçar o seu filho. E eles vão abraçar, trazendo tudo aquilo que é de maléfico desse mundo. Por isso que não basta ser mãe, você tem que orientar os seus filhos no caminho do Senhor. É isso que o texto bíblico nos diz. É isso que o texto bíblico nos mostra. Crescia Samuel diante do Senhor. Você vai ter o seu filho, mas você consagra ele ao Senhor e ele é do Senhor. Então agora você vai encaminhá-lo nos caminhos do Senhor. Porque a mãe ama ao filho. Não basta ser mãe. Não basta ser mãe. Ser mãe é fazer seus filhos crescerem no caminho do Senhor. Terceira aplicação que eu consigo enxergar aqui, dentro desses 3 textos, é saber suportar a adversidade. Saber suportar a adversidade e sempre estar prostrada diante de Deus. Veja a sunamita, vai bem à tua casa. O filho tinha morrido, ela disse, vai, tudo bem. Primeiro é o marido, depois é Geazi, e ela vai e se lança aos pés do profeta. Quantas vezes, mãe, as coisas não estavam bem na sua casa e você não falou nem para o seu filho, você não comentou nem com o seu marido, mas você se prostrou diante do Senhor e orou ao Senhor pedindo graça e misericórdia. E Deus usou sua graça, a sua misericórdia e o seu amor. Minha irmã, mãe, eu sei que inúmeras vezes nessa vida vocês passaram por amarguras, tristezas e dor. Mas saiba que o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer. Deus muda a tua história. Você que é mãe, ensina o caminho do Senhor ao seu filho. E saiba passar pela adversidade, como a sunamita passou. Porque a adversidade todos nós passamos. Por lutas, todos nós passamos. Jesus Cristo, ele não disse assim, aquele que crê em mim, nunca mais passará por tristeza, por luta ou por amargura. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Cristo venceu o mundo. E eu quero vos dizer, mãe, que Deus te ama. Eu quero te dizer que Deus verdadeiramente te ama. Ele mudou a sua situação. Ele vê como você tem ensinado o teu filho. Não basta ser mãe. Ser mãe é fazer o seu filho crescer diante de Deus. E a terceira coisa, suporte a adversidade. Mas olhe o que essa mulher fez. Ela correu, prostrou-se diante dos pés daquele homem de Deus e orou, chorou. Hoje você não precisa ir a um pastor, a um presbítero, a um ancião.
e chorar aos pés. Jesus Cristo disse assim: fecha a tua porta, ora, e teu pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. E o que eu acho interessante é que Jesus, ele que é o nosso exemplo, antes dele enfrentar a cruz, ele convidou 3 dos apóstolos para estarem com ele e orarem com ele. Talvez a adversidade seja tamanha que você não queira dividir com toda a igreja. Mas chame algumas pessoas da sua confiança, mãe. Divida com elas o peso e orem juntos. Porque Deus, ele vê a tua oração. O Deus que vê a tua oração, ele vai te recompensar. Mãe, que Deus te abençoe. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lembre-se disso. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo, ó Pai, em um mundo onde os valores estão invertidos. Mas nós não queremos falar deste mundo. Nós queremos falar da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia por cada um de nós. Ó Deus, nos momentos de dores, nos momentos de amargura, nos momentos de tristeza, o Senhor está conosco. E a Tua boa mão, ó Pai, nos põe nos Teus braços. E o Senhor, ó Pai, nos pega, ó Pai, nos Teus braços e usa a Tua misericórdia para conosco, nos trazendo consolo, nos trazendo a alegria verdadeira, trazendo aos nossos corações, ó Pai, a alegria, ó Pai, de estarmos nos Teus braços. Pedimos ao Senhor por cada uma mãe que aqui se encontra. Pedimos ao Senhor que no nome de Jesus Cristo, o Senhor esteja, ó Pai, a mudar o quadro de cada uma dessas mães. Se hoje o quadro é de tristeza, de dor, de luto, que o Senhor esteja a mudar, ó Pai, esse quadro, para um quadro de vida, de alegria, de paz. O Senhor pode todas as coisas e nós confiamos tudo ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor use o Teu Santo Espírito e oriente as mães, ó Pai, que têm os seus filhos e filhas, que elas possam, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, orientar os seus filhos nos Teus caminhos, para que eles, ó Pai, jamais venham a se desviar dos Teus caminhos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor as auxilie nos momentos de tristeza, nos momentos de dor. Que o Senhor use o Teu Santo Espírito, que o Senhor as fortaleça, que elas possam, ó Deus de amor, virem a se sentirem fortalecidas pelo Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua compaixão. O Senhor é um Deus de graça, que ouve as nossas orações, que responde às nossas orações. Nós temos visto o Senhor responder, ó Pai, a cada uma das nossas orações, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, e nós louvamos ao Senhor por cada uma mãe que aqui se encontra. Que o Senhor venha abençoá-las, abençoar a cada uma mãe aqui essa noite, e que elas se sintam agraciadas pelo Senhor, porque o Senhor pode mudar o quadro de cada uma delas. Se a vida hoje que estão vivendo é uma vida de tristeza, o Senhor pode mudar para uma vida de alegria na Tua presença. Se o quadro hoje é de dor, de luto, o Senhor é aquele que nos consola. O Senhor é aquele que consola os corações. O Senhor tem estado todo o tempo conosco.
Ajuda-nos a abrir os nossos olhos e enxergar as tuas bênçãos nas nossas vidas. Porque como é bom, Pai, nós termos a nossa mãe conosco. Mas como é bom, mães, ter os seus filhos debaixo dos teus braços e colocá-los nos braços paternais do Senhor, sabendo que Deus cuida melhor do que cada um de nós. Concede-nos a tua graça de poder enxergar que o Senhor tem mudado, que o Senhor tem trazido alegria à vida a cada uma mãe aqui presente. No nome de Jesus. Amém. Deus muda a sua vida. Deus pode mudar a sua vida. Ele quer mudar da melhor forma possível. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que Deus te abençoe, mãe. Bom, meus irmãos, nós estamos chegando ao término deste culto. E nesse momento nós agradecemos mais uma vez a presença de todas as mães, que a palavra do Senhor encontre lugar também no seu coração, que o Senhor tenha falado, né, ao seu coração. Nesse momento, nós vamos passar para os avisos da semana. Não, essa é a semana de oração, é a outra. Irmãos, quarta-feira nós teremos o estudo bíblico aqui na igreja, né? Nós vamos dar continuidade ao livro de Atos, tá ok? Sexta-feira, culto de oração, todos os cultos às 19h30, né? Sábado, jovens, né? Tem uma programação dos jovens, sábado, Sim, não é isso? E também nós temos programação dos adolescentes e juniores também. Isso, tá ok? No próximo sábado, todos os cultos às 19h30. Certo. Os irmãos, por favor, se coloquem de pé. Nós estaremos cantando um cântico para finalizar essa noite. O Salmos e Hinos 622. Por minha boa mãe. E nesse momento também, enquanto nós cantamos o hino, nós estaremos distribuindo para as mães uma lembrancinha. Então, nós pedimos para Somente as mães ficarem. somente as mães ficarem de pé, por favor, para poder facilitar aqui na hora de fazer a entrega. Por
pode orar por nós e impetrar a bênção para nos despedir em paz? Ei. Pedimos aos irmãos, e às irmãs, principalmente as mães, não é apenas essa lembrancinha, a união de homens também tem algo preparado para as irmãs, e a gente espera que as irmãs esperem aí, né? É um mimozinho, é só um bolinho com sorvete, um bolo com sorvete para as irmãs e para toda a igreja, tá ok? Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por cada uma mãe presente aqui. Que o Senhor, ó Pai, as abençoe no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor conceda a cada uma delas uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, ó Pai, para a vida de cada uma mãe que aqui se encontra. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor conceda também à tua igreja uma semana de bênçãos e de paz na tua presença. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre cada uma mãe que aqui se encontra e por toda a igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Por favor, permaneçam sentados que a gente está atrasando. Tá ok?